Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com data marcada para votação do impeachment de Augusto Melo. O presidente alvinegro é alvo de 4 processos de impeachment. E o mais antigo dele terá votação definitiva agora em 26 de maio. Só para lembrar, em 20 de janeiro ocorreu uma reunião que debateria e votaria sobre o impeachment do presidente. Mas, diante da enorme pressão e de ameaças de torcedores organizados que estavam fora do salão, a opção foi por suspender a reunião, que acaba de ser remarcada e vai acontecer no dia 26 de maio, ou seja, nos próximos dias. Os conselheiros vão estar presentes, vão ouvir a defesa do Augusto Melo, vão ouvir também aqueles que são favoráveis ao impeachment e votarão. Se por maioria simples de votos a opção for pelo impeachment, o presidente passa a correr risco de sofrer o impeachment se os sócios do clube também aceitarem esse pedido. Importante lembrar que nos próximos dias também haverá o fechamento do inquérito policial da investigação do caso Vaidbet, e a tendência é que o presidente Augusto Melo, assim como 2 diretores dele, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano, sejam indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar na parte esportiva, o Corinthians enfrenta nesse meio de semana o Racing no Uruguai com o uniforme preto. Vai haver o lançamento da 2ª camisa corintiana. E aí é importante contar que Memphis Depay está fora da partida, reclamando de dores no tornozelo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a debandada continua. Nessa terça-feira, Edgar Soares, conselheiro vitalício do clube que havia sido nomeado um mês atrás como diretor de marketing, renunciou ao seu cargo. Com detalhe importante, nessa curta passagem do Edgar, ele conseguiu a dispensa de um superintendente de marketing e de um superintendente comercial que tinham dado conta do recado e garantiram um caminhão de dinheiro ao Corinthians na temporada passada. Foram mais de 200 milhões de reais apenas com publicidade no ano de 2024. Pois bem, o Edgar Soares chegou, pediu a dispensa desses 2 funcionários e nessa terça-feira entregou o cargo. É o 15º diretor diferente em apenas 1 ano e 4 meses da gestão do Augusto Melo, que se desliga pelos mais variados motivos. Já teve caso envolvendo polícia, já teve discordância entre as partes, já teve diretor entendendo que não era hora de ficar, e essa debandada só reforça a tese de que o Augusto está cada vez mais fraco politicamente e isolado dentro do clube. Nesse momento o Corinthians não tem diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de relações institucionais, CEO, narrador da Corinthians TV, até o narrador da Corinthians TV anunciou seu desligamento nas últimas horas. Em meio a isso, 3 pedidos de impeachment e uma investigação policial que deve nos próximos dias indiciar o presidente por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar em relação ao noticiário do futebol, Memphis Depay está fora da partida contra o Racing nessa quarta-feira no Uruguai pela Sul-Americana. O atacante sofreu um entorse, uma torção leve no tornozelo durante um treino e deve estar à disposição no final de semana para o clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o mandato do presidente Augusto Melo? Você é a favor ou contra a permanência dele? Já usa o espaço para comentário, registra a opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. O Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. O Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou 110 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular o Wesley no Flamengo,
notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos R$35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$20 mil por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou na Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.